Olá, tudo bem? Hoje o assunto da aula será lindíssimo. Hoje falaremos sobre a grande aventura da vida em nosso planeta. Falaremos sobre a evolução das espécies. Para entendermos o que é a evolução biológica, precisamos primeiro aprender que o conceito de evolução está baseado em dois grandes princípios. O primeiro princípio chama-se transformismo, que é a ideia de que as espécies mudam com o passar do tempo. As espécies se transformam com o passar do tempo geológico, originando, inclusive, novas espécies. O segundo grande princípio é a ideia de ancestralidade comum, ou seja, todos os seres vivos existentes no planeta atualmente descendem de um mesmo ancestral, um organismo, que iniciou a vida em nosso planeta. É verdade que durante muito tempo as ideias evolucionistas foram combatidas pelo chamado fixismo, uma ideia basicamente difundida pela igreja, pela religião, que admitia ou admite, porque o fixismo existe até hoje, que na realidade as espécies foram criadas todas por um ato de Deus e são fixas e imutáveis, ou seja, as espécies não se modificariam, não seriam capazes de se transformar. Entretanto, existem várias evidências que comprovam o processo evolutivo, entre elas a anatomia comparada, a embriologia comparada e principalmente a paleontologia, que é o estudo dos fósseis e que nos permite evidenciar a história da vida em nosso planeta. Para explicar a evolução, surgiram diversas teorias, entre as quais eu destacaria duas principais: a teoria de Lamarck, denominada Lamarckismo, e a teoria principal, a grande teoria de Charles Darwin, o darwinismo. Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês que explicou o processo evolutivo, criando duas leis. Como nós devemos lembrar, a primeira, chamada Lei do Uso e Desuso, e a segunda, a Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos. Através da Lei do Uso e Desuso, Lamarck defendia que o desenvolvimento de um órgão dependeria de sua utilização pela espécie. Ou seja, em uma determinada espécie, um órgão muito utilizado, um órgão muito solicitado, tenderia a se desenvolver. Enquanto, ao contrário, um órgão que se tornasse desnecessário, menos utilizado, ou seja, que entrasse em desuso, tenderia a atrofiar e até mesmo desaparecer com o passar do tempo. Ora, gente, essa ideia, inclusive, pode ser comprovada, em parte, no que acontece com o desenvolvimento muscular em atletas. É verdade? Atletas, devido ao uso intensivo dos seus músculos, apresentam, com o passar do tempo, uma hipertrofia muscular. Pelo contrário, os paralíticos, pelo desuso dos músculos, apresentam, com o passar do tempo, uma atrofia muscular. Entretanto, essa ideia de Lamarck do uso e desuso não pode ser ampliada, generalizada para todos os órgãos. A segunda lei de Lamarck baseava-se na ideia de que as características adquiridas pelo indivíduo ou pela espécie, devido ao uso ou desuso dos órgãos, poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Por exemplo, Lamarck defenderia que um indivíduo que exiba hipertrofia muscular devido à utilização dos músculos em exercício, ao se reproduzir, teriam filhos que já nasceriam musculosos. Claro que essa ideia é completamente errada, pois nós sabemos que não há transmissão de caracteres adquiridos. Características adquiridas pela ação do ambiente ou pelo uso e desuso dos órgãos jamais são transmitidas à descendência. Para explicar a ideia de Lamarck, podemos lembrar daquela velha historinha do crescimento do pescoço da girafa, do aumento do pescoço da girafa. Lamarck admitia o quê? Que as girafas primitivas, todas tinham pescoço curto. Com o passar do tempo, essas girafas necessitaram utilizar o pescoço para alcançar as folhas das árvores e se alimentar. O uso do pescoço teria feito o pescoço esticar, e essa característica foi transmitida aos descendentes. Entretanto, sabemos que o lamarquismo não é a teoria correta. A teoria correta para explicar o processo evolutivo é o darwinismo, a teoria de Charles Darwin, esse grande cientista inglês que, em 1831, embarcou em um navio chamado HMS Beagle e deu a volta ao mundo. A grande missão do Beagle era exatamente mapear a costa da América do Sul.
Pois bem, nessa viagem Darwin coletou durante 5 anos, até 1836, vários dados sobre a fauna e a flora de todo o mundo, dando ênfase exatamente à passagem desse navio pelas Ilhas Galápagos no Pacífico. Ao voltar à Inglaterra, em 1836, Darwin leu os trabalhos de Thomas Malthus, onde Malthus defendia que a espécie humana, a população humana, cresce mais rapidamente do que os recursos alimentares, o que logicamente provocaria uma falta de alimento, aumentando competição, guerras, fome. Darwin, baseado nos trabalhos realizados em sua viagem e na leitura dos trabalhos de Malthus, elaborou uma teoria baseada num processo chamado seleção natural para explicar a evolução das espécies, que pode ser sumarizada assim. Segundo Darwin, o que está extremamente correto, as populações apresentam um grande potencial reprodutivo, se reproduzem muito rapidamente e, consequentemente, não há recursos alimentares para todos os indivíduos. Obviamente, portanto, ocorre falta de alimento, falta de espaço, falta de água e outros fatores ambientais. Isso gera nos indivíduos um processo de competição, uma verdadeira luta pela existência. Por outro lado, os indivíduos de uma mesma espécie não são todos iguais. Apresentam diferenças entre si, variações, e essas variações podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Nesse processo de luta pela vida, de competição, os indivíduos portadores de variações favoráveis, aqueles que são mais aptos, têm mais chance de sobreviver. E como tem mais chance de sobreviver, obviamente tem maior sucesso reprodutivo, transmitindo suas características favoráveis à descendência. Assim é que lentamente a espécie vai mudando com o passar do tempo. A esse processo de sobrevivência dos mais aptos é que nós damos o nome de seleção natural. Ou seja, segundo Darwin, ocorrem variações entre seres da mesma espécie. Há um processo de competição, uma luta pela vida. Aí opera a seleção natural executada pelo meio ambiente. Sobrevivem aqueles que são mais aptos, aqueles que estão melhor adaptados às condições do ambiente, enquanto os indivíduos menos aptos, com condições menos favoráveis, variações não adequadas, tendem a ser eliminados. Isso é que nós denominaríamos de seleção natural. Para exemplificar o raciocínio darwiniano, podemos voltar ao caso das girafas. Veja bem, para Darwin, as girafas ancestrais não eram todas iguais. Elas apresentavam variações. E essa variabilidade incluía o comprimento do pescoço. Algumas girafas tinham um pescoço mais longo, outras tinham um pescoço mais curto. O que aconteceu? Com o passar do tempo, provavelmente devido à competição com outros animais herbívoros, houve uma escassez de vegetação rasteira. As girafas necessitaram se alimentar das folhas das árvores. A mudança do ambiente forçou esse novo hábito. Para se alimentar das folhas das árvores, as girafas de pescoço longo estavam melhor equipadas, apresentavam uma variação favorável, tinham vantagens na obtenção do alimento. Elas seriam os indivíduos mais aptos. As girafas de pescoço curto, obviamente, teriam menos chances, teriam mais dificuldade de se alimentar, de alcançar as folhas das árvores. A partir daí, o ambiente começou a executar o que nós chamaríamos de seleção natural. Aquelas girafas de pescoço longo, mais aptas, melhor adaptadas, tiveram mais chance de sobreviver. As girafas de pescoço curto, menos aptas, foram sendo eliminadas, morrendo de fome. Claro que aquelas girafas de pescoço mais longo, obviamente, apresentaram um maior sucesso reprodutivo. E ao se reproduzirem mais, transmitiram aquela variação favorável, o pescoço longo, aos seus descendentes, geração após geração. Assim, chegamos às girafas atuais, que apresentam um pescoço bem mais longo. É isso, meu caro, que nós entendemos como sendo a seleção natural. O processo pelo qual o ambiente atua nas espécies, literalmente escolhendo para sobreviver na natureza aqueles indivíduos mais aptos, aqueles indivíduos com variações adaptativas. É essa a grande contribuição de Darwin para a ciência, para a mudança que ocorreu, em todo o mundo científico após essa sua grande descoberta. Agora, é importante frisar que Darwin não elaborou uma teoria completa. Há uma lacuna na teoria de Darwin. Darwin não soube explicar a origem de toda essa variabilidade, a origem dessas variações entre os seres vivos. Nós sabemos hoje em dia, graças à genética, que essa variabilidade decorre de 2 fatores básicos, as mutações e a recombinação gênica. Quero desejar a você muito sucesso e bons estudos.
Até a nossa próxima aula.